o Gamarra ele teve as oportunidades, né, de conseguir mostrar ser mais útil. Não vou nem falar de ser titular. Como que o fato de um jogador manifestar dessa forma, se manifestar, ô Pedro, o desejo, você acha que isso pode, de certa forma, causar algum tipo de, eu não vou falar instabilidade no elenco, mas sabe, pode causar aquela coisa meio chata, assim, de olhar para o cara daqui até o final do ano? Como é que você enxerga essa explanação toda do Matheus Gamarra, ô Pedro? Ô, Valu, assim, é claro que o torcedor, eu acho que já não tem tanto apreço pela figura do atleta, pelos desempenhos, apesar dele ter jogado pouco, mas o pouco que jogou ele não agradou o torcedor. Então, qualquer coisa que ele falasse nesse tom acabaria deixando o torcedor um pouco irritado. Mas se a gente olha para o lado do atleta, ele quer jogar. E aí ele tem um entendimento de que ele merecia talvez mais minutos. Então, quando ele vê a oportunidade de ir ao Olímpia, que é um time onde ele rendeu bem, ele fica ali tentado, né, a sair. Eu acho que internamente isso não vai repercutir de uma maneira ruim, porque em algumas oportunidades, e eu destaco principalmente quando a gente entrevistou o Fabrício Bruno aqui na Samuca TV, o Fabrício falou super bem do Gamarra, elogiou ele, o próprio João Marcelo chegou a citá-lo também quando estava falando aí no treino aberto dessa semana. Então acho que todo mundo ali também deve entender um pouco desse posicionamento dele. Agora, o torcedor também está no seu direito, né, de achar ruim, de achar que foi fora do tom, particularmente entendendo o lado do atleta de que ele gostaria de jogar, mas a partir do momento que ele sabe que vai ficar e cumprir o contrato, eu acho que ele poderia ter se expressado de uma outra maneira, para evitar que só piorasse, talvez, essa falta de sintonia que o torcedor tem, essa falta de apreço que o torcedor tem pelo Matheus Gamarra. Mas eu acho que isso não vai afetar o Cruzeiro internamente, não, porque, inclusive, essa situação, né, para o Leonardo Jardim chegar e falar que não liberaria o atleta, deve ter sido debatido internamente, né? O próprio atleta deve ter procurado o Jardim, falado do desejo de sair, falado também com a diretoria. Então, quanto ao impacto disso internamente, eu fico muito tranquilo, porque acho que hoje o Cruzeiro tem uma capacidade muito melhor para poder lidar com esse tipo de situação do que em outros momentos. Eu também não creio em um impacto negativo. É claro que o Gamarra poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, mas... O impacto negativo já teve, né, gente? Quando ele jogou, né? Dentro de campo. Agora, da fala em si, eu não consigo crer. Eu acho que o grupo de jogadores do Cruzeiro é muito maduro. Todo mundo compreende bem a vontade do Gamarra. Qualquer jogador quer estar em campo, quer estar atuando. Então, sinceramente, não acho que isso vai gerar nenhuma faísca, né? O Cruzeiro internamente já há algum tempo está muito bem ajustado, preparado para esse tipo de situação, e o Gamarra tem se comportado também de uma boa forma, né? Faz os treinos, tem participado com a equipe de viagem, sendo relacionado. Em alguns momentos a gente vê até ele no banco de reservas tendo uma postura um pouquinho mais enérgica. Então tá tudo certo. Mas eu confesso que fico sem entender o fato da permanência dele. Mesmo com o pedido que ele fez ao Leonardo Jardim, eu fico um pouco sem entender. Tudo bem que o João Marcelo foi retornar aos gramados só em setembro, né? E aí o Jardim, de fato, passou a ter uma quarta opção de zaga confiável. Fabrício Bruno e Vidalba são as primeiras opções, o Jonathan Jesus, naturalmente, até pela lesão do João Marcelo, acabou sendo o primeiro reserva, e aí o João Marcelo acabou ficando à disposição a partir de setembro. Mas antes disso, o Gamarra não vinha jogando, né? Ficou sem jogar durante vários meses e segue assim, sem nenhuma perspectiva de atuação. Eu não consigo ver nenhum tipo de benefício nesse sentido para o jogador e até mesmo para o clube, né? De ter um atleta que claramente não é confiável. Quando o Jardim precisou de um zagueiro diferente de todos esses que eu citei, de Fabrício Bruno, Vidalba, Jonathan Jesus, João Marcelo, ele optou pelo Cauã Prates, naqueles últimos minutos contra o São Paulo, quando o Cauã jogou ali em uma espécie de linha de 5, né? Então, até o Jardim deu uma demonstração
de que se precisasse improvisar, entre aspas, porque o Cauã está acostumado a atuar como zagueiro, ele viu o Cauã como uma opção mais confiável. E aí tem o ponto do próprio Bruno Alves também, né? É muito comum a gente ver nos clubes do Brasil um zagueiro recém-promovido da base ocupar ali a quarta opção de uma posição, até mesmo a quinta posição. Acho que entre Bruno Alves e Gamarra eu compensaria muito mais o Bruno Alves, por motivos óbvios, né? Um garoto com muito mais potencial, criado dentro do Cruzeiro. Então, eu fiquei sem entender essa permanência do Gamarra, com ele se manifestando por mais de uma vez que queria sair, que queria jogar mais em um clube onde ele realmente se encontrou, o único até então na carreira. Mas, já que o Jardim quer ficar com ele, que ele siga tendo essa postura profissional, de pelo menos até o fim do contrato, respeitar as decisões do treinador e o grupo de companheiros. É um cara que ele não pode falar que ele não recebeu chance, né? Ele chega naquela oportunidade ali de finalzinho de janela, né? Tem a ida do Tevez para lá e ele vem e começa o Brasileiro como titular, né? Então, e depois joga na Argentina como titular. Foi mal também, foi mal. E ele entra contra o Inter, né? Quando o Jonathan é expulso. Isso. O Borré vai mal também. Nele, né? Nossa. E depois, nos jogos que ele atuou aí naquele time alternativo, nem sei se ele atuou mais de um. Eu lembro um que ele ia fazendo um gol contra lá, recuou a bola fraco, né? União, né? No Mineirão, se eu não me engano. Pro Léo Aragão. Então, cara, como que são as coisas, né? Aqueles primeiros minutos dele com o Mirassol, ganhando disputas no alto, saindo, construindo o jogo ali, mas a partir do momento que ele fez o pênalti, o negócio desandou. Véio. No segundo tempo, não sei se vocês lembram, acho que ele demorou a tocar uma bola, alguém acho que roubou e não sei se ele conseguiu se recuperar no lance ou outro teve que se recuperar, alguém do Mirassol. Então, teve as oportunidades, né? Mas as informações é que realmente é um cara profissional, né? Tá aí também, tá recebendo para isso, né? É o mínimo que se espera. Acho que ele foi sincero ali. Eu penso que eu também falaria o que ele falou numa entrevista lá para o Paraguai. Não vejo problema nenhum. Agora, essa permanência dele, ela tem que dizer algo para a gente que a gente não sabe ainda. Por que o Cruzeiro faz essa opção e não puxa um zagueiro da base, né? Que algo aconteceu, né? O Jardim faz essa opção por algum motivo. Não tem para mim não tem explicação, mas com certeza tem algo, né? Não faz sentido na minha ótica. O Janderson já tinha machucado, né? Quando a última janela aí esteve aberta. Sim, ele machucou contra o Vasco, né? Assim, pode ser por isso também, né? Porque naquela época o Janderson tinha sido chamado ali para os profissionais. Mas é meio estranho mesmo essa permanência do Gamarra. Tem uma parte da história também que falta, assim, para mim, né? Eu, particularmente, eu não gosto da postura do jogador, mesmo que seja no Paraguai, porque ele mesmo até explica, né? Por que o Cruzeiro, a figura do Jardim não liberou, na verdade, por que o Jardim não liberou ele, né? Por conta das opções escassas. Não quer dizer que você vai ser titular. Muitas vezes, né, na nossa profissão, cada um de nós na nossa profissão, eu acho que, assim, cara, você conseguiu ficar calado nos últimos 5 meses, né? Não acho que afeta nada ao Cruzeiro, tá? Eu só acho que é uma exposição desnecessária até do próprio produto Mateu Gamarra. Eu acho que pro Cruzeiro, com sinceridade, não pega nada, tá? Claro que ele vai seguir normalmente depois, não sei se vai voltar pro Olímpia, mas eu acho que ele, assim, meio que se expôs de forma desnecessária. Não acho que o Cruzeiro está exposto, né? Falta um mês para a temporada, pouco mais de um mês, né? Um mês, a gente espera que seja
que sejam 50 dias. Eu estou esperando, eu estou contando com a temporada do Cruzeiro terminando dia 21 de dezembro. Na minha cabeça, vai terminar dia 21 de dezembro. Então, assim, também tudo bem, né? É só uma opinião impopular aqui minha e tá tudo certo. Vida que segue, esperar agora, até pelo fato dele. Se fosse ainda uma situação que janela tivesse aberta, eu acho que poderia ser uma situação de colocar uma pressão no clube, dar celeridade, só que o famoso, ele não vai para lugar nenhum nesse ano. Essa que é a questão, né? Então, cara, tá tudo certo também com a situação do Matheus Gamarra.